ao Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. São Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 11. Não julgueis quem vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre o pai e o filho, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. E os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe, mas quem a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho, mas que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue, não é digno de mim. Aquele que tenta salvar a sua vida, irá perdê-la. Aquele que a perde por minha causa, irá reencontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, aquele que me enviou. Aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta. Aquele que recebe um justo, na qualidade de justo, receberá uma recompensa de justo. Todo aquele que der, ainda que seja somente um copo de água fresca, a destes pequeninos, porque é meus discípulos, em verdade eu vos digo, não perderá a sua recompensa. Após ter dado instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu para ensinar e pregar nas cidades daquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Veja o Santo Evangelho, irmãos. Vamos cantar para Jesus? Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas ver novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Canta para Jesus, igreja. Antes de receber a instrução da palavra de Deus, vá abrindo seu espírito, seu coração, a palavra do Senhor.
eu me rasgo por inteiro, Senhor. por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. eu mergulho. Olha que lindo isso, no óleo do poder de Deus. Mas peço que tua presença aumente. Se eu passar pelo fogo, Olha a promessa de Deus. não temerei, na tua força e glória eu entrarei Longe, do santo dos santos, ou seja, na presença de sem Deus. mais viver. Oh, glória. Quem já pisou O Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de oh Senhor, se entregue ao Senhor, se entregue. já em outro lugar. Não sabe viver, Sabem viver. e onde estiver, Onde estiver, clama pela glória, pela glória, a Shekinah de Deus. glória de Deus. Oriakanda Xandaria Lare. Igreja, vai igreja. É a glória de Deus. Oh, Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor, o grande El Shaddai. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Kadosh, Santo, Santo, Kadosh. Oh, Kadosh, Kadosh é santo. Kadosh, 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 Santo, Kadosh. Eu quero ver essa palavra, Kadosh. Kadosh, Kadosh. Kadosh é santo em hebraico. Kadosh, Kadosh. Oh, glória, 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 glória. Dá glória ao Senhor, dá glória ao Senhor, dá glória. Aleluia, sentados, amados, amadas. Nós cantamos que queremos entrar no Santo dos Santos. Mas o que é o Santo dos Santos? O que é Santo dos Santos? Que lugar é esse? Que diz ali, eu quero entrar. Quem experimenta estar no Santo dos Santos não quer mais sair. Preste atenção, queridos. Preste atenção, senão não vai entender. Em Jerusalém, o rei Salomão, por volta do ano 900 a.C., ele construiu um grande templo para Deus. Grande templo. Na verdade, Davi, o pai de Salomão, ele que queria construir, mas Deus não permitiu. Coube a Salomão, o filho de Davi, construir o primeiro templo. Guarde isso, irmão. O primeiro templo de pedra
para Deus, para o Senhor Jeová, para o Deus de Israel, foi construído pelo rei Salomão. Porque até então, Deus habitava numa tenda. A Arca da Aliança, que era o objeto mais sagrado dos judeus, ficava dentro de uma tenda. Mas quando Salomão viu a arca dentro de uma tenda, falou: não. O próprio pai dele, Davi, dizia: eu tenho um palácio de pedra, de mármore, de madeira do Líbano, enquanto Deus, a arca de Deus, está dentro de uma tenda. Não, Deus merece um templo. Então, pela primeira vez, Deus teve um templo de pedra, construído por homens. Coube a Salomão esta honra. Quando foi no ano 587 a.C., um rei chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia. A Babilônia é aquela região ali do Iraque, da Síria, ali, atualmente. Ele desceu e invadiu o país de Israel. E ele, depois de anos cercando a cidade de Jerusalém, Nabucodonosor entrou em Jerusalém, destruiu a cidade, arrasou a cidade de Jerusalém e destruiu o templo de Jerusalém. E ele levou os judeus, os hebreus, para a Babilônia, na segunda escravidão. A primeira foi no Egito, a segunda lá na Babilônia, que durou 40 anos mais ou menos. Depois eles voltaram e reconstruíram o templo. Foi o segundo templo. Eles voltaram no tempo de Neemias e reconstruíram o templo, agora muito maior, muito mais bonito. Jesus, ele conheceu esse segundo templo. Esse segundo templo. Este templo, infelizmente, foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelos romanos. E hoje, daquele templo do segundo, na verdade, a única coisa que restou foi aquele muro de sustentação onde os judeus fazem as orações deles. É a única coisa que restou. E todas as vezes que alguém vai a Jerusalém, judeus ou cristãos, todos nós vamos lá no muro das lamentações e tocamos e oramos a Deus ali. Porque ali naquele lugar foi construído o primeiro templo para o nosso Deus. Por isso que aquela terra é santa para nós. Por isso que aquela terra é importante para nós. E nós ali tocamos naquelas pedras, porque ali foi o templo sagrado do Senhor. Mas o que era o Santo dos Santos? Havia o templo de Salomão, da Igreja Universal, que vocês já viram pela TV, ou alguns já visitaram. Eu quero visitar, porque realmente é uma obra de arte. Aquele templo é uma réplica daquele templo de Jerusalém. E o que era o Santo dos Santos? Existia um lugar, irmãos, na frente do templo, muito grande, era um pátio, que se chamava átrio, onde ficava o povo. Dentro do templo existia um lugar depois da porta chamado santo. No santo ficavam os sacerdotes do judaísmo. E lá dentro havia uma sala pequena. Nesta sala, a porta da sala era uma cortina, era um véu. Dentro dessa sala, que se chamava Santo dos Santos, ou Santíssimo, ali era o Santíssimo, ali era o Santo dos Santos. Havia uma cortina, um véu, que somente uma vez por ano, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele, com muito medo, eles tinham medo de entrar na presença de Deus no Santo dos Santos. O sacerdote amarrava uma corda na cintura, porque se ele morresse lá dentro, diante da glória de Deus, tal era o medo deles, alguém poderia puxar o corpo daquele sacerdote. Uma vez por ano, aqui havia, imagina igreja, imagina, olha para mim, irmãos, olha a igreja aqui, porque senão vocês vão cantar este louvor e não vão entender. Porque o que é o Santo dos Santos? Então havia o átrio, onde o povo ficava. Os sacerdotes entravam no templo, um lugar grande chamado santo. E depois aquela salinha, com aquele véu, aquela cortina. O sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia do perdão, Yom Kippur, ele entrava, tremendo, porque a Bíblia diz, o próprio Deus diz,
que se alguém entrar na presença dele, se alguém contemplar a glória dele, aquela pessoa não vai suportar e vai morrer. Então o sumo sacerdote, uma vez por ano, tremendo, todo trêmulo, ele entrava, passava aquela cortina para estar no santo dos santos. Era ali que Deus habitava, irmãos. Ali era a habitação de Deus. Ali era a casa de Deus, o santo dos santos. E quando ele entrava tremendo, ele entrava no santo dos santos tremendo, com aquela corda amarrada na cintura. E quando ele falava lá dentro, vejam como é importante saber o nome de Deus. O que o sacerdote falava lá dentro? Ele pronunciava uma vez por ano o nome de Deus. Quando ele entrava, abria a cortina, trêmulo, Yahvé! Ele gritava, Yahvé! Ele estava na presença de Deus. Ele estava na presença de Deus. Ele estava no santo dos santos. E ele pronunciava o nome de Deus, que traduzindo para nós pode ser Javé ou Jeová. E ele voltava, trêmulo, e voltava. E só o ano que vem ele entraria novamente. Mas por que esse louvor diz que nós entramos no santo dos santos? Por quê? Porque a Bíblia diz em Lucas capítulo 23, preste atenção, igreja, que quando Jesus morreu na cruz, às 3 horas da tarde, quando ele gritou, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Quando ele inclina a sua cabeça e ele morre pela minha salvação e pela sua, a Bíblia diz em Lucas capítulo 23 que o véu, aquela cortina, se rasgou de alto a baixo. Na hora que Jesus morreu na cruz, aquela cortina foi rasgada. Por quê, irmãos? Por quê? Porque pela morte dele e pela ressurreição dele, eu posso entrar na presença dele. Você pode entrar na presença de Deus a hora que você quiser, quando você quiser, como você está. E quem nos garantiu isso? Quem nos conquistou isso? Jesus Cristo na cruz, pela sua morte. Vocês entenderam o que ele fez na cruz por mim e por você? Se Jesus não tivesse morrido na cruz, o véu estaria lá. Eu não poderia entrar. Você também não. Mas ele rasgou o véu pelo seu sacrifício na cruz. Então entre na presença de Deus. Vem ao Pai senão por mim. É Ele o caminho. É por Ele que nós entramos na presença de Deus. Amém, igreja? Por isso que nós cantamos. Quem entra no santo dos santos, quem passa para o outro lado do véu, é maravilhoso estar na presença dEle. Hoje a palavra do Senhor nos ensina o seguinte: o povo judeu sacrificava animais. Reverendo, qual era o culto de adoração do povo judeu? Isaías diz hoje no capítulo 1. Preste atenção, igreja. Preste atenção. Todo judeu deveria uma vez por ano ir a Jerusalém. Judeu de todas as raças, de todas as nações, uma vez por ano, na época da 3 opções. Na época do São João, na época da independência do Brasil, na época da Páscoa. Claro, irmãos, Páscoa. Uma vez por ano, na Páscoa. Todo judeu era obrigado pela lei a ir a Jerusalém. E lá em Jerusalém, o que o judeu fazia? Comprava um cordeiro, entregava ao sacerdote do judaísmo, é claro, não um sacerdote cristão. E o sacerdote, lá no templo que nós falamos, lá no átrio, naquele lugar grande, naquele pátio, havia o altar do sacrifício, onde o sacerdote, imagine, irmãos, milhares e milhares de cordeiros eram sacrificados todo ano. Imagina o mau cheiro, imagina
Imagina o sangue escorrendo, como deveria ser aquela situação. O sacerdote levava o cordeiro, matava o cordeiro sobre o altar, como sacrifício a Deus. E a carne? A carne, havia o fogo, uma fogueira, onde eles colocavam aquela carne para ser queimada. E eles acreditavam que, subindo aquela fumaça, a oração subia até o céu. O que Isaías diz hoje? Que Deus abomina o sacrifício. Por quê? Porque o povo fazia sacrifício e não se convertia. O povo judeu fazia sacrifício de animais, mas não mudava de vida. O povo judeu fazia sacrifício de cordeiro, mas era um povo de coração duro. Por isso que ele diz: vocês desprezam as viúvas, os órfãos, os pobres. Por isso que Deus abomina a festa de vocês. Por isso que Deus, Ele vira o rosto do sacrifício de vocês. Mudem de vida, lavem as mãos. As mãos de vocês, o profeta diz hoje aqui, estão cheias de sangue, de pessoas inocentes, que vocês matam. Que vocês matam. Para nós, o que significa o evangelho, essa palavra de Isaías? Para nós cristãos, irmãos, de nada adianta essa Eucaristia, o incenso no altar, essas roupas, e depois a campainha tocada ali, e o evangelho solenemente proclamado, e cruz que vai, cruz que vem, e incenso para lá, incenso para cá, e roupa que a gente usa, e altar, e vela acesa, e depois tem consagração, depois tem comunhão, você recebe o corpo, recebe o sangue de Jesus. É a mesma coisa, irmãos. Se tudo isso que nós fazemos aqui na igreja não muda a minha vida, as minhas atitudes e as suas atitudes, a minha oração não chega ao céu. A sua oração não chega ao céu. Escuta, igreja. Quando eu venho à Eucaristia, quando eu venho à igreja, o que muda em mim? O que muda em você? Eu não estou falando aqui dentro, não. Aqui dentro eu sei o que acontece. Até o final, até a bênção final, eu sei o que vai acontecer. Daqui a pouco nós vamos para o ofertório, vamos para a consagração, para a comunhão, bênção final. Mas, e daquela porta para fora? O que muda em mim? O que muda em você? Preste atenção. A Bíblia diz que Deus desviava, o povo orava, fazia sacrifício. E o que Deus fazia? Olha o que Deus fazia. O povo está aqui, oferecendo sacrifício em Jerusalém. Olha o que Deus fazia. Deus virava o rosto. A Bíblia diz que Deus não suportava o cheiro daqueles animais queimados, o cheiro daquele sangue. Deus não suportava. Por quê? Porque o povo continuava com o coração duro. Fazia o sacrifício aqui no altar, mas quando chegava lá fora do templo, matava as pessoas, desprezava, não amava. Que tipo de religião é a nossa? O que muda em mim? Nessa Eucaristia, o que muda em mim? O que muda em você? Muda alguma coisa em você? Hein, irmão? Escuta, não me responda. Só no seu coração me responda. Da Eucaristia de ontem, encerramento do cerco, ou Eucaristia da segunda-feira, início do cerco, para hoje, o que mudou em você? Mudou alguma coisa? Alguma atitude? Você fez algo de bom da Eucaristia de ontem para a Eucaristia de hoje? Ou não mudou nada? Você não fez nada, não mudou nada. Continua a mesma coisa. É a primeira leitura, irmãos. E hoje no Evangelho, qual é o Evangelho mesmo, irmãos? Mateus, versículo 11, versículo 1. O que Jesus diz? Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Ué, peraí, calma aí. Igreja, me responda uma coisa, igreja. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz que Jesus é conselheiro admirável, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da. Um dos títulos de Jesus é justamente, qual é? Príncipe da paz. Podem participar os demais irmãos, viu?
Só todo mundo pode participar da Santa Eucaristia. Príncipe da paz. E como príncipe da paz, ele diz: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra. Como pode isso? Que contradição é essa? Ele diz: eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa, família. Reverendo, deu nó agora na minha cabeça. Jesus não é o príncipe da paz? Ele não é o bom pastor? Ele não é bom? E como é que ele veio trazer guerra? Escuta, igreja, explicando. Por que ele trouxe a guerra? Não que ele seja o Senhor da guerra, ele é o Senhor da paz. Mas a guerra vai acontecer a partir do momento que você se converte a Jesus. Quando você se converte a Jesus, escuta, igreja, você vai começar a incomodar as pessoas. Você vai começar a incomodar você, marido, que se converteu a Jesus. Você vai começar a incomodar a sua esposa, que ainda não é convertida. Ela vai achar que a sua fé é exagero. Ela vai achar que a sua fé é fanatismo. Ela vai fazer chantagem emocional. De novo você vai à igreja? Por que você não pega logo a sua cama e vai morar de vez na igreja? Quem aqui já ouviu isso? Quantas pessoas? Ali, né, irmã? Esta é a guerra que Jesus nos diz no Evangelho. Não por causa que ele vai promover guerra, mas a sua conversão a ele vai começar a incomodar as pessoas. E elas vão começar a criticar. Aquela pessoa que era seu amigo, companheiro de trabalho, a partir do momento que você se converte a Cristo, você vai começar a incomodar aquela pessoa. A sua fé em Jesus vai começar a incomodar aquela pessoa. Sabe por quê? Porque você vive na luz. E uma pessoa que não vive na luz, que infelizmente um dia vai se converter, mas ainda não é convertido ou convertida, ela vive nas trevas. Preste atenção. Se você entra numa casa escura, uma casa abandonada, escura à noite, tudo está apagado. Casa abandonada geralmente tem muita barata no chão, né? Quando você acende a luz, o que as baratas fazem? O que elas fazem? Elas fogem e o que mais? Onde se escondem? Mas onde? Na sujeira, na escuridão. Preste atenção. Você acendeu a luz, as baratas, aquele primeiro buraco lá sujo, imundo, fedido, é ali que ele vai se esconder. Porque uma pessoa que não contempla a luz não suporta a luz. Por isso que Jesus diz: o pai vai se revoltar contra o filho contra o pai. Uma vez, rapidamente, houve um retiro. Eu ainda estava na igreja, na outra igreja. Houve um retiro de jovens. E eu fui pregar nesse retiro, fui celebrar nesse retiro. E o rapaz que estava coordenando o retiro veio falar comigo o seguinte: reverendo, ele disse, olha que história triste. O jovem, 14, 15 anos, retiro de Crisma, ele foi pedir ao pai o dinheiro para pagar o retiro. Por quê? Eles iam ficar sexta noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. Então tinha que comprar alimento. Então o dinheiro arrecadado não era para a igreja, não era para mim, não era para o coordenador. O dinheiro arrecadado era para comprar alimento para os jovens. Carne, feijão. Na época era baratinho o feijão. Então era para eles. O almoço, o jantar, o café da manhã. E um menino, um jovem, ele foi pedir dinheiro ao pai. Na época eu não lembro se 15 reais, 20 reais, para pagar o retiro inteiro, hein? Retiro todo. E o pai perguntou para o filho: você quer esse dinheiro para quê? Eu preciso para o retiro, para pagar o retiro. O pai falou assim para ele:
Olha lá o evangelho. Olha o evangelho. O pai falou assim: dá dinheiro para a igreja, dá dinheiro para vagabundo de padre. Imagina, se você chegasse para mim para pedir dinheiro para as drogas, eu te daria. Olha o que o pai falou para o filho. Se você viesse aqui pedir dinheiro para bebida, ou mulherada, para ir num prostíbulo, enfim, eu daria com maior alegria. Mas para a igreja, dou não. O menino falou para o coordenador. O coordenador falou: não, fique tranquilo, eu coloco do meu bolso. Colocou do bolso dele. Vocês entendem o evangelho, irmãos? Entendem, irmãos? Por isso que Jesus diz: eu vim trazer a guerra. Não porque Ele é o Senhor da guerra, Ele é o príncipe da paz. Mas quando você se converte a Cristo, você começa a incomodar a esposa, o pai, a mãe, o amigo, aquele companheiro de trabalho que quando você não era convertido, você era uma pessoa que vivia na prostituição, que vivia no adultério, que vivia na malícia, que vivia na sujeira, como aquela barata que procura a sujeira e a escuridão. Mas quando você começa a frequentar a igreja, ouvir a palavra, um louvor que você canta, você faz um propósito diante de Jesus: Senhor, eu quero ser diferente, me ajuda, Jesus. Aquele seu amigo que muitas vezes aplaudiu quando você caiu, aplaudiu quando você pecou, quando você se converte a Cristo, ele começa a se tornar o seu inimigo. Guarda isso, guarda isso. Muitos não vão compreender a sua fé, mas não importa. O que importa é que Cristo Jesus conhece a sua fé. E ele continua dizendo: quem vos recebe, a mim recebe. Quando eu dou um abraço em vocês, em você, eu dou um abraço em você porque eu vejo Cristo em você. Abraçando você, eu estaria abraçando o meu Salvador. É bíblico, irmãos. Quando você tem carinho pelo irmão, você dá um abraço no irmão, por que você está fazendo isso? Jesus disse: quem vos recebe é a mim que está recebendo. Olha para esse abençoado, essa abençoada que está do seu lado aí. Só olha para ele e para ela, direita e esquerda. Dá um sorriso, meio sem dente, não tem problema não. Sorriu para ele, sorriu para ela. Fala assim para ele, fala para ela: eu vejo Cristo em você. Amém. E termina amém. E Jesus diz: quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão, o seu prêmio, a sua recompensa. Porque eu amo o Benê. É Benedito? Benê mesmo? É Benê. Benvenuto, italiano. Tutte buona gente. O reverendo é poliglota, fala várias línguas. Benê, sabe por que eu amo você? Não é simplesmente porque você está conosco e fez uma opção em vir para a nossa igreja. Sabe por que eu amo você? Porque você é discípulo de Jesus. E quando eu amo você, eu estou amando Jesus Cristo. Entendeu, irmão? Benê, toca aqui. Assim, ó, já faz assim. E Jesus diz, irmãos, quando eu amo alguém, sabe por que eu amo aquela pessoa? Porque aquela pessoa é discípula de Jesus. E Cristo está naquela pessoa. Lembra disso? Quem vos recebe, Jesus disse, a mim. Quem vos recebe é a mim que recebe. Então quando você dá um sorriso para este abençoado, para esta abençoada, quando você dá um abraço, quando você estende a mão para este abençoado, esta abençoada, você faz isso não simplesmente porque a pessoa está aí do seu lado, mas porque Cristo está presente nessa pessoa. Amém? Por isso que a gente faz o bem, irmãos, para todas as pessoas. Faça o bem. Amém? Amém?
Aleluia, Jesus. Glória a teu nome, Senhor. Viva na luz. Pense agora numa pessoa. Pense agora numa pessoa que é uma pessoa que você gostaria muito que se convertesse a Jesus. Pense nessa pessoa, feche seus olhos. E pense agora nessa pessoa que para você é até impossível essa pessoa se converter. Mas lembre-se que Deus é especialista em causas impossíveis. Pense nessa pessoa agora. Essa pessoa está nas trevas, na escuridão. Mas você sabe que essa pessoa precisa de Cristo, precisa da luz. Pense nela agora. Apresente no altar do Senhor. Amém, Jesus. Abra sua Bíblia em Malaquias 3, versículo 8 ao versículo 10. Malaquias 3, versículo 8 ao versículo 10. Malaquias é o último profeta, o último livro do Antigo Testamento. Malaquias 3, versículo 8, versículo 10. É esta palavra que vai convencer você a ser dizimista na igreja, a ofertar a Deus com alegria. Não sou eu. É a palavra de Deus que tem poder para tocar no mais profundo do seu coração e converter suas atitudes. Malaquias 3, versículo 8 ao versículo 10. Amém, Jesus. Cantando.